Fala, meus queridos, da paz, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje, muito interessante, mercado bem bacana. Por mais que a movimentação praticamente do dia inteiro foi uma movimentação muito ruim, agora no final do pregão aí, o mercado cismou de acelerar e de desenvolver tudo que a gente estava precisando que acontecesse na parte da manhã. Para você que ficou atento aí às movimentações, conseguiu pegar um belo trade. Para você que não prestou atenção, te convido a fazer parte do nosso mercado. Te convido a fazer parte da nossa mentoria. Te convido a fazer parte de aprender o mercado no contexto correto. Entender os movimentos, aceitar os stops, mas sempre usar a mesma estratégia. Identificar oportunidades pelo certo ou pelo errado, você vai gerenciar o seu risco e fazer os seus trades. Por quê? Quando você perder, você vai perder pouco. Quando você ganhar, você vai ganhar muito. Venha fazer parte, entenda o nosso operacional, entenda o nosso contexto e não perca mais tempo. Vamos iniciar esse mês de março aí com tudo. Amanhã é uma super quarta, início de mês, que a gente vai arrebentar em mais uma vez. Vou te mostrar as possibilidades do dia de hoje, mostrar os três que a gente fez no dia de hoje. Vem comigo e venha fazer parte. Como eu já descrevi para vocês, tá? A nossa leitura é sempre ampla, com três cenários ali que você tem que estar atento e usar um como referência, tá? Não adianta você falar assim, Felipe, eu quero usar esse cenário macro aqui. Se o mercado não chegou nessas regiões aqui de cima para você fazer as suas vendas, você não tem nada para fazer. Se você está observando aqui, eu já adianto aqui, né, não tive nada para fazer nessa referência inteira aqui, porque o mercado sempre trabalhou abaixo aqui dos 50%. Trabalhando em uma região de desconto, você não tem nada para fazer em procurar vendas. Felipe, mas eu posso procurar compras? Entenda, se você está analisando uma movimentação de queda, não tem por que você procurar compras aqui, porque senão você vai estar tentando adivinhar fundo. Toda vez que a sua referência principal for uma referência vendedora ou uma referência até mesmo compradora, você vai usar essa única referência para fazer os seus trades. Por quê? Pô, Felipe, mas o mercado tem que mitigar até essa região vendedora, o mercado tem que mitigar até a região compradora para efetuar a entrada. Beleza. Mas quando você opera usando uma referência como essa daqui, minimamente você tem que esperar o mercado romper uma estrutura, seja um choque, seja um boss, tá? Validar a sua região e aí você pode efetuar a sua entrada. Vou dar uma dica para vocês operarem mitigação, tá? O mercado está caindo. Você tem ali, seja o choque de fato lá nos 50%, seja o choque num gráfico menor, tá? Você vai esperar esse movimento aqui acontecer, ó. Prestem atenção para vocês não se perderem nesse tipo de situação. Olha que importante, essa dica aqui vale ouro. Então você tem essa movimentação aqui. O que que você tem? Você tem o choque nessa região superior e você tem a expectativa do mercado dar continuidade aqui com esse boss. Então vamos fazer a nossa marcação aqui e vamos escrever tudo direitinho. Então você tem ali o seu choque nessa parte superior, tá? E você tem um boss com a expectativa do mercado dar continuidade nele. Então ele fica dessa forma. Felipe, mas por que dessa forma? Porque a movimentação que vai iniciar agora é o famoso movimento de mitigação. Quando você tem essa movimentação de mitigação aqui, você tem a leitura ali. Vamos supor que você opera ali no gráfico de 5 minutos. Essa operação sua no gráfico de 5 minutos, você está visando sempre oportunidades vendedoras. Aqui vamos considerar que aqui você tem, tá? Vamos considerar que você tem um order block aqui nessa região de cima e um Fair Value Gap aqui. Ou seja, você tem duas oportunidades de fazer as suas vendas. Você tem essa venda inicial e você tem essa segunda oportunidade. Vou até aumentar aqui para ficar mais bacaninha a explicação. Você tem essa segunda oportunidade vendedora, tá? Então você tem duas situações de venda. Você tem, já marcou sua região, sua referência ali de prêmio e desconto, tá? Sabe que aqui está na região de prêmio para você efetuar sua entrada. Então tá tudo ok. Felipe, mas eu sei que o mercado ele tem que sair daqui e mitigar até lá para efetuar a venda. Como que eu pego operações compradoras? Você vai descer para o gráfico menor, um gráfico de 1 minuto, porque você vai ter uma situação muito mais clara. Porque para você comprar, você teria que esperar esse movimento aqui acontecer. Ó. Aqui está o seu 50%. Você teria que esperar o mercado fazer essa movimentação aqui. Ó. Deixa eu desenhar aqui, vai ficar mais bonitinho, tá? Você teria que esperar o mercado ganhar aqui os 50%. Fazer esse movimento, ganhar o choquezinho aqui, retornar até lá e te dar essa operação.
Pô, Felipe, mas aí demora demais, eu quero já tentar pegar esse trade aqui logo de cara, já pegar essa primeira oportunidade compradora. Claro que esse movimento aqui já não é muito interessante você ficar fazendo, porque você vai tentando adivinhar fundo. Mas já que você está querendo buscar essas operações, utilize a partir de agora esse tipo de referência, olha só. Você vai usar essa movimentação aqui, descendo no gráfico de 1 minuto. Você vai esperar um movimento ali, um topinho no gráfico de 1 minuto, que no caso para você vai ser esse movimento aqui, ó. Vai ser o seu choque no gráfico menor, tá? Você observando essa movimentação num gráfico menor, você vai esperar o mercado quebrar essa estrutura. Felipe, quebrou a estrutura e agora já está validado aqui para mim? Não. Por quê? Porque esse movimento ele ainda pode acontecer e fazer isso. O mercado simplesmente pode estar manipulando essa região para começar a cair, induzindo a galera a comprar que esse famoso rompimento, o varejo todo que fala, já caiu demais, agora eu posso comprar. O que você faz? Você simplesmente evita esse tipo de situação, evita esse tipo de stop e começa agora a balizar as suas entradas em cima disso daqui, ó. Acabou apagando aqui, deixa eu escrever de novo, tá? Então você vai ter aqui o choque no gráfico de 1 minuto, choque aqui no gráfico de 1 minuto, e aí você vai estar com essa expectativa aqui, o mercado vence o choque, retorna, quebra a estrutura, ou seja, confirma para você a continuidade, e aí sim você vai fazer a sua marcação aqui. Pô, Felipe, mas isso demora demais, cara. Mas se você está querendo pegar operações no contra-tendência total, espera a confirmação clara para você efetuar a sua entrada de compra. E sabendo que a sua referência inicial, ela ainda é, vou até marcar aqui com a maior uma caneta gigante, ela ainda é vendedora. Se ela é vendedora, você não pode procurar ficar atento só na compra, porque muita gente erra quando está comprado, acredita que a movimentação agora é só compradora, que agora já como ele rompeu o choque lá no gráfico menor, que nem é a movimentação primária do mercado, agora o mercado vai subir, subir. Não, você está olhando uma movimentação vendedora. Felipe, mas e se eu acabar fazendo aqui, e aqui, cara, eu inverter a mão, e aqui eu acabar vendendo, o mercado não chegar no meu alvo, e voltar a me estopar e lá em cima e depois cair? Tranquilo, é a mesma situação. Se você não pega essa compra, você tem essa primeira venda. Se o mercado te estopar ou te pagar, ótimo, próximo trade. Se estopar, você vai para a próxima operação e consegue limpar o seu stop e acertar o seu alvo. Então a dica que eu dou para vocês é, façam esse tipo de leitura. Tá no gráfico de 5 minutos, desce o tempo gráfico. Quer pegar uma compra, a compra de mitigação, que é a compra no contexto contrário à movimentação primária, façam esse tipo de leitura. Espera o mercado romper um choquezinho. Depois dele romper o choque, você não vai entrar ainda na primeira uma movimentação, tá no primeiro order block ali, fair value gap validado, porque você vai estar correndo um certo risco. Então você vai esperar a leitura de uma operação de confirmação. Então não entra na primeira operaçãozinha de risco. Espera o mercado quebrar a estrutura e aí ele vai estar te dando um cenário muito mais claro e muito, eu te garanto, tá? Um stop bem mais tranquilo para você efetuar a sua entrada. É aquela leitura clássica de fundo forte, topo fraco, fundo forte, topo fraco. Quando o mercado faz isso, você está com esse fundo aqui protegido. Se você está com esse fundo protegido, você vai fazer a sua melhor operação comprando nessa região, porque esse fundo aqui está sustentado por estes outros, você vai ter uma boa oportunidade de acerto e uma boa sustentação. Então nessa movimentação aqui não tinha muito o que fazer. Quando você vai na última leitura de quebra de estrutura, eu até conversei isso com o pessoal lá hoje, foi bem tranquilo a nossa conversa. Nessa movimentação aqui, você tem uma leitura muito clara e objetiva. Pô, Felipe, mas aqui o mercado não está numa região de 50%, se eu marcar esse order block? Está. Falei com o pessoal e não peguei esse trade. Teve aluno que pegou esse trade? Teve aluno que pegou esse trade. Eu não peguei essa operação, porque, como eu disse para vocês, eu valido operações o mais distante possível na minha região de prêmio e desconto. Essa para mim é a maior das minhas referências, tá? Eu faço essas marcações e fujo do contexto, do cenário aí de operar sempre em cima dessa referência. Então, dentro desse range aqui, ó, eu não quero fazer operações. Eu quero fugir desse contexto. Pô, Felipe, mas hoje ele bateu e deu certo. Ótimo. Parabéns para quem pegou essa operação, fico muito feliz aí se conseguiu identificar essa referência aqui, conseguiu pegar esse trade, identificando toda a leitura, que a leitura aqui o mercado mitigou porque não rompeu e não testou 50%, então esse aqui era mitigação. Falei com vocês ontem, está nesse gráfico aqui, falei com vocês ontem dessa situação aqui, que o índice ficou travado e movimento de consolidação, qual que é as melhores oportunidades para você operar? Pegar cenário de manipulação em topo e manipulação de fundo. O que é manipulação em topo e manipulação de fundo? O famoso fake out,
o famoso fake out no topo e o famoso spring no fundo, quando o mercado te dá essas duas oportunidades. Olha esse candle que vem rompendo aqui com muita força. O varejo todo sai vendendo. Ixi, agora rompeu o fundo, o mercado já está fazendo pivô de baixa aqui, agora eu posso vender com tudo e tudo mais. O mercado simplesmente fecha o camarada e devolve tudo, estopando todo mundo. Qual que era a referência aqui? A referência vendedora. Então o mercado simplesmente veio capturar essa liquidez existente aqui em cima e olha só o movimento de continuação. Aleluia, ele saiu desse range aqui desses últimos dias aí. Graças a Deus também já tem um operacional muito mais tranquilo na super quarta. Então, para quem observou isso aqui, teve essa venda. Felipe, você pegou essa venda aí? Como eu disse, não peguei. E mesmo nessa movimentação que eu falei com vocês, o famoso fecha fora, fecha dentro, para mim o contexto aqui ficou caro, tá? Quem já acompanha, já entende a minha leitura, sabe que eu faço isso daqui. Marquei uma referência de topo, ou de fundo que seja, tá? O mercado rompe essa primeira referência com pavio, eu trago meu topo para cá. Felipe, mas o mercado não rompeu com o corpo real, o que eu faço? Apago ela e trago para a região de cima. Felipe, mas não rompeu com o corpo real, o que você faz? Apago ela e trago para a região de cima. Felipe, mas não rompeu com o corpo real, apago ela e trago para a região de cima. Felipe, mas aí já não foi, infelizmente não validou. Felipe, se eu tivesse pegado a venda aqui, colocando esse stop aqui em cima, vamos lá olhar quantos pontos de stop você teria posicionado ali? 200 e como a gente tem que colocar um stop minimamente afastado ali, vamos arredondar aqui, tá? Para uns 300 pontos essa operação. O cara mais arrojado que posicionou seu stop, colocou ele literalmente em cima do preço ali, 250 pontos. Pô, Felipe, mas pegou o trade, deu operação zone to zone, foi belíssimo. Parabéns, tá? Ótimo trade, ótima operação. Quem marcou o order block lá, viu que o stop ficou baratinho, que a minha movimentação foi bem tranquila, foi dentro do nosso gerenciamento ali, foi também muito bonito. E até falei com o pessoal, se o mercado der uma oportunidade de confirmação, a gente acaba pegando esse trade. Felipe, mas quando ele fecha aqui, você não pega essa operação quando ele retorna? E aí ele fecha o Fair Value Gap e até mesmo lá no gráfico de 1 minuto, infelizmente essa operação ela não foi validada dentro dos nossos contextos, do nosso operacional. Por quê? O fundo que eu tinha como referência era esse. Ah, Felipe, mas eu marquei esse. Ah, Felipe, mas eu marquei esse. Beleza. Independente de qual você marcou, você tem que ter uma clareza muito grande para fazer a sua entrada. A gente estava marcado esse ponto. Quando o mercado rompe e começa a retornar, onde você vai fazer a sua venda dentro dessa referência aqui? Minimamente eu iria vender ou procurar a venda nesse Fair Value Gap curtinho e principalmente nesse order block que gerou aqui para mim. O mercado voltou lá? Não. Tem alguma coisa para fazer? Muito menos. Minimamente, se você usou a referência desse camarada, a mesma coisa. Onde que você vai ter venda aqui? Ah, Felipe, eu peguei aqui nessa continuidade. Beleza, você tem esse tipo de referência, você tem que pegar essa operação e não pode perder esse tipo de trade. Essa movimentação aqui, pô, Felipe, quando ele tocou exatamente aqui, cara, eu acabei pegando esse trade aqui no toque dessa troca de polaridade aqui, eu que era suporte, agora só era resistência, bacana. Eu não tenho esse tipo de contexto, tá, para fazer essas operações. Aí o mercado simplesmente passa direto. E aí a gente ficou analisando essa movimentação como um todo aqui, tá? O mercado sobe reto e começa a voltar. A gente até analisou aqui, eu falei, galera, vamos analisar o movimento do dia, entender que a movimentação é de queda e uma expectativa do mercado retornar essa região lá de cima para mim efetuar vendas. Simplesmente falei com o pessoal, vamos fazer a nossa marcação aqui desse order block comprador. A gente já tinha feito a leitura e a movimentação aqui, tá? Da nossa referência de prêmio desconto. Então a gente tinha aqui uma referência de prêmio desconto aqui posicionado. A gente fez o que? Marcamos essa região, posicionamos nossa entrada. O stop nosso foi quase lambido aqui, galera. Foi no detalhe que a gente quase tomou o stop. A gente entrou aqui nos 50%, o stopzinho nosso de 155 pontos. O mercado chegou na cara dele, mas a gente não foi estopado. Andou aqui, tá? Para quem vai fazer, depois vocês fazem um cálculo aí, marcação do order block certinho, não fomos estopados no detalhe. Essa movimentação aqui que ele andou foram 400 e uns poucos pontos. Eu, como vocês já sabem, uso minimamente 400, 3 para 1. Se meu stop é 155, meu alvo tem que dar no mínimo 3 vezes o tamanho do meu risco. E claro, o meu alvo dessa operação também tem que ser no mínimo na região de prêmio. Se eu estou comprando numa região de desconto, eu vou sair numa região de prêmio. Felipe, mas aí você está querendo pegar muito alvo, cara, aí não dá. A leitura, por mais que eu peguei num contra-tendência aqui, tinha contexto, porque no movimento diário era essa operação que a gente tinha. O mercado, infelizmente, acabou não andando e eu não tenho muito o que fazer. Teve gente que acabou saindo, se protegeu, saiu positivo, teve. Tem todos os tipos, tá? Cada um define como quer. Eu uso essas referências.
E aí depois o mercado simplesmente deu continuidade, acabei fechando desse jeito aí, não fiz mais nenhuma operação. Fiquei com essa ordem posicionada aqui o restante do dia, tá? Nesse Fair Value Gap aqui. E na expectativa que foi até mesmo essa compra. O mercado ir lá para dar continuidade na movimentação de queda. Se você observar, até mesmo aqui no famoso fecha fora, fecha dentro, quem estava usando, como a gente tinha desenhado lá na sala hoje cedo, usando essas referências aqui, ó, fez essa marcação aqui. Usou essa marcação e usou a marcação do dia para fazer o trade. Usando a marcação do dia para fazer o trade, até que o mercado faça esse movimento aqui, gera para você a oportunidade deste Fair Value Gap já marcado, desse outro mínimo que tem aqui, e tem gente que eu até mostro para o pessoal lá algumas situações que daria para fazer a marcação desse Fair Value Gap, mas isso aqui é uma conversa que é exclusivo da galera da mentoria. Daria para fazer esse trade aqui, mas volto a dizer para vocês, Felipe não faz operações nesse intervalo de próximo dos 50%. Dentro desse range, eu quero ficar de fora desses trades, tá? Então, por mais que o mercado gere algumas oportunidades bacanas, eu prefiro muito ficar de fora. Felipe, mas aí você vai perder muita operação. Mas eu tenho um cenário muito claro para clicar. Quando o mercado me dá operação, eu faço. Quando o mercado não me dá operação, eu não faço, tá? E aí, graças a Deus, o mercado conseguiu romper com propriedade. Isso aqui é muito importante, tá? Principalmente para o pregão de amanhã. Olha essa movimentação linda, esse último movimento do índice aí, ó. Mais de 1.400 pontos. Até mesmo para quem estava analisando aqui todo esse contexto aqui, tá? Que o mercado fez esse topo duplo aqui, quebra estrutura. Para essa movimentação de manipulação aqui desse fundinho, retorna exatamente aqui nessa base. Mas não dá para vender nessa base, galera, porque, de novo, está numa região de desconto. Região de desconto, você vai pensar em compra, você vai pensar em venda. Ah, Felipe, mas eu fiz. Parabéns, pegou um tradeaço aí desse último movimento do dia. Beleza? Para amanhã, a gente tem continuação dessa movimentação de queda aí, tá? Muita atenção. Dá para usar apenas essa referência aqui, que é a última referência que o mercado quebrou a estrutura. Então a movimentação... Tá tendo um gráfico errado aqui, a marcação. Deixa eu deixar no gráfico certo aqui, que até isso me ajuda na movimentação para amanhã. Então, meu último movimento de quebra de estrutura é esse que eu tenho. Então o mercado quebrou essa estrutura aqui, ou seja, deu continuidade a essa movimentação. Felipe, tá validado esse camarada aqui? Tá, mas o stop tem que ficar lá para cima. Então, o que que eu faço? Simplesmente desconsidero ele, venho marcar essa referência. Felipe, mas a região já não foi mitigada? Já. Então, o que que eu faço? Desconsidero também essa região e venho para esse Fair Value Gap aqui e posso marcar esse order block aqui como essa região inteira aqui validada para fazer as minhas entradas na ponta vendedora. Felipe, mas você não tá vendo que tem um Fair Value Gap aqui nesse meio do caminho aqui, em cima dos 50%? Já mostrei para vocês no dia de hoje esse tipo de cenário. Vale a pena a venda? Dependendo da abertura de amanhã, já dá para abrir e buscar essa operação aqui logo de cara, tá? Essa operação ou essas regiões aqui de cima. No movimento completo, como você tem agora de fato uma quebra de estrutura, não precisa mais operar essa região inteira aqui, analisar todo esse contexto. O que você vai fazer? Você vai estender apenas na última leitura que teve quebra de estrutura. Então, sua movimentação agora característica é essa. Então a sua leitura está dentro desse referencial. E dentro desse referencial, essa região que é uma região boa para a gente operar, eu acredito e valido essa região aqui como apenas liquidez, tá? Acredito eu que o mercado não vai respeitar inicialmente esse ponto, mas você tem que observar que aqui vale a pena sim fazer uma meta. Tá um pouco distante dos 50%, então gera para você oportunidades. Felipe, então onde que tá as melhores referências, tá? Onde que a gente deixou marcado aqui no dia de hoje? Esses Fair Value Gaps curtinhos e essa região superior aqui, que é o nosso famoso order block, tá? Então, essas são as regiões que você tem para analisar. Aqui você pode deixar marcado, tá? Como eu disse, eu vou ficar um pouco atento, vou ficar um pouco cabreiro com essa região aqui. Fico bem cauteloso para fazer essa primeira entrada, analisando esse movimento. Então, paciência e atenção nessas referências, beleza? Lá no gráfico do dólar, o que a gente tinha aqui para analisar? A movimentação do dólar foi de continuidade aí, tá? É um pouco chato se você não consegue entrar logo de cara. Felipe, onde que foi a abertura do dólar? Para quem tá atento aí, foi aqui. O que você tem? Você tem um mercado consolidado. Mesma coisa que eu falei com vocês do índice aconteceu no dólar. Você tem essa movimentação que o mercado faz aqui, em consolidação, como você vai buscar operações? Referência de spring no topo, ou fake out no topo, ou spring no fundo. O que o mercado fez? Fez esse movimento aqui. Fechou fora? Fechou. Vamos lá fazer a leitura aqui
movimento a movimento, então você tinha essa máxima aqui marcada. O mercado fechou com o corpo real acima desse ponto, fechou. O que que eu faço? Opa, deixa eu uma linha branca aqui. O que que eu faço? O mercado fechou com o corpo real, fechou. Agora a expectativa é um candle negativo aqui para dentro para mim efetuar a entrada. Então fechou por cima, fechou, 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 fechou. Opa, começou a fechar para baixo. Mas nesse caso aqui, eu vou fazer essa entrada? Não, tá? São alguns conceitos abordados, alguns detalhes que a gente faz lá na mentoria. Mas quem quis pegar essa operação aqui, já podia posicionar sua entrada, seu stopzinho mínimo aqui, stop máximo nessa região, e seu alvo estaria aqui. Então seria esse o trade que você iria pegar no dia de hoje. Essa seria a sua movimentação. O stop máximo, o stop mínimo aqui, atrás dessa referência aqui, ó. Esse é o stop mínimo. E o stop máximo que você deveria aceitar era esse. Quando você coloca um stop máximo como isso aqui, você tem que no mínimo pegar 3 vezes o tamanho do seu risco da sua operação. Sua recompensa tem que ser 3 vezes maior. Acaba que o mercado acaba te dando essa oportunidade no dia de hoje. Então, seu stop mínimo seriam 5 pontos. O mercado te paga ali 5, 6 pontos. O mercado te dá os 18. E o stop máximo ali seriam 12 pontos nessa operação. Minimamente afastado aqui, você teria um stop ali de 12 pontos. O mercado chegou na cara do seu stop e não te pagou, mas te deu uma referência muito boa aqui de pelo menos proteger no zero, ou tentar defender uma movimentação aqui como essa. Mais detalhes você vai encontrar lá com a gente na mentoria, na sala ao vivo, tá? Felipe, mas nessa movimentação, quando eu vi aqui que ele rompeu, eu acreditei que isso aqui fosse um rompimento desse choque. Então o mercado saiu da consolidação e para mim, cara, acabou validando aqui esse order block. E na hora que ele validou esse order block, eu acabei pegando essa compra nessa região aqui, cara, ó. Vamos fazer a marcação para ver se ele tocou exatamente os 50%. Então você tem os 50% com exatidão. O mercado testou 50%, claro para você, e te deu esse belíssimo trade zone to zone. Felipe, mas aí eu não marquei ele, eu marquei esse candle aqui porque ele engolfou toda a movimentação, tá? Você pode, das duas situações, não tem desculpa, tem que pegar a operação, tem que surfar esse movimento aqui de alta e de continuidade. Essa é a única operação que o dólar gera para você no pregão de hoje, seguindo os requisitos. Porque que é esse cenário aqui que eu acabei mostrando aqui, desse spring, não é todo mundo que tem essa clareza operacional. Mas esse order block aqui está validado uma vez que o mercado rompe essa estrutura, você tem que pegar esse trade aqui. Sim, quem opera dólar tem que pegar essa operação e não tem conversa. Movimentação de continuidade, você tem no dólar aqui um cenário de movimentação de liquidez. Essa referência também acredito sendo uma região muito importante. O mercado pode trabalhar ali como liquidez, tá? Mesma coisa que eu falei mesmo, por mais que está abaixo dos 50%, eu fico muito atento a isso daqui e vou para essas regiões aqui inferiores para validar a continuação de compra. Entenda que o mercado validou aqui para você uma referência de liquidez, então ele pode abrir com gap de baixo aqui, já te dando um trade de continuação. Atenção e muita paciência. Por quê? Porque a movimentação aqui já tentou romper e não conseguiu fechar com o corpo real lá para cima. Então o mercado pode já estar manipulando essa região aqui, travando muita gente comprada, abre com gap de baixa, trava mais gente aqui que acredita que já vai ser venda logo de cara. O mercado testa e volta a subir com muita tranquilidade. Amanhã vamos iniciar um novo mês, tá? Te espero na mentoria, preencha o formulário aqui abaixo, não perca mais tempo. É Super 4, então vai ser um mês espetacular. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Tamo junto e bora pro game. Valeu!